2 Coríntios 3, capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim: estando já manifestos como carta de Cristo, ou demonstrando que vocês já são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Essa palavra aqui, querido, esse versículo fala que vocês já são carta de Cristo. E nessa manhã o Senhor começou a me dar algumas conexões com aquilo que Ele vem falando comigo durante toda a semana. Enquanto eu estava orando por esse momento, o Senhor veio me falando algumas coisas, mas aparentemente parecia não haver conexão entre as coisas que o Senhor me falava, entre aquilo que eu estava lendo. Parecia uma hora que o Senhor estava mandando eu ir para um caminho, depois parecia que estava mandando ir para um outro caminho. E enquanto nós cantávamos aqui, o Senhor foi conectando as coisas. Aqui esse versículo diz que os que estão em Cristo, se você está em Cristo, se você é filho de Deus, salvo pelo sangue do Senhor Jesus, você já é uma carta. Você sabia disso? E essa é uma das primeiras coisas que você precisa entender nessa manhã. Hoje nós vamos tratar sobre alguns mal entendidos que muitas vezes a gente tem na nossa vida cristã. Você já é. Porque se o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que se Ele começou algo em você, e a sua salvação não vem de você, mas vem dEle, então Ele começou algo em você, Ele vai completar isso que Ele começou, até o dia que Ele voltar, ou que você encontrar com Ele. Você crê nisso? Queridos, Ele já começou. Mas muitas vezes nós olhamos para nós, e nós nos vemos aquém, porque nós começamos a nos comparar com as pessoas da igreja, né? Assim? Ou com as pessoas que nós admiramos, ou com os heróis da fé, e a gente vê que a gente não está lá ainda naquele nível. Então a gente fica achando, a gente fica orando assim durante a conferência: faz de mim uma carta viva, faz de mim uma carta viva. Ele já fez, amado. O Senhor já fez. Quando o Senhor morreu na cruz, Ele gritou algo de lá: está consumado. Se você está em Cristo, você é uma carta. Ele ainda está escrevendo você. Ele está te aperfeiçoando. Mas essa mentalidade precisa mudar hoje de manhã. Porque dessa mentalidade errada vem a incredulidade. Dessa mentalidade errada vem o comodismo no meio do pecado. É por causa da mentalidade de que eu ainda não sou, que eu me acomodo no meu pecado. E eu deixo de lutar. Você é uma carta. O Senhor começou uma obra em você. E se você ainda não é, se você não é filho, se você não é salvo pelo sangue do Cordeiro, hoje é a oportunidade de que você começar a ser. Mas você é uma carta. Mais do que isso, esse versículo diz que nós somos uma carta de quem? De Cristo. Há alguém que escreve você, o Cristo. Todas as vezes que a gente escreve alguma coisa, quem gosta de escrever tem o seu estilo próprio. Vocês já perceberam isso? Então, eu gosto de alguns autores que são poéticos. Por exemplo, o Max Lucado, ele é todo poético na escrita dele. São estilos, né, de pessoas, de escritores. Jesus tem um estilo dele, ao escrever uma carta que é dele. A essência do Cristo é parte da carta. Então Ele não vai escrever em você nada que não seja dele mesmo. Nada que não faça parte da sua própria natureza. E você sabe que Ele e o Pai são um, não sabe? Então você sabe que o que Ele vai estar escrevendo em você também é a essência de Deus. Você crê nisso? Vocês são carta dele. Aquilo que Ele escreve é parte do que Ele tem colocado nas vidas de vocês. Outra coisa. Aqui nesse versículo, Paulo está falando que os irmãos ali daquela igreja, eles eram uma carta de Cristo produzida pelo ministério apostólico.
Então Jesus escreve em vocês, mas o ambiente onde vocês são escritos é isso aqui. Eu, pessoalmente, não acredito em carta viva sendo escrita pelo Espírito Santo vivendo isolado, a não ser que o Senhor tenha te mandado se isolar por um tempo. Para você ter alguma experiência, buscar alguma coisa, receber algo especificamente dele. Mas o ambiente da igreja é onde o Senhor Jesus está escrevendo essas cartas. Sabe por quê? Porque eu e você somos o corpo de Cristo. Então eu escrevo na vida da pastora Lucimara. Jesus em mim, escreve nela. Jesus nela, escreve no pastor. Jesus no pastor, escreve no Cláudio. Foi assim que Jesus quis. Nós somos o corpo. Ele nos edifica. E Ele fará isso até o último dia. Há uma promessa de nos preparar como uma noiva. Amém? No ambiente da igreja nós somos edificados. É aqui que a coisa acontece. Eu sei que lá na sua casa você precisa ter tempo com Deus. Isso é importantíssimo, querido. Mas não podemos isolar uma coisa da outra. Só conviver aqui, sem ter tempo individual com Deus, também não é saudável. Você precisa se encher, conhecer o seu Senhor, contemplar o seu Senhor, para que você possa transbordar na vida da pastora Tânia. Aqui nesse ambiente de comunhão. Amém? Aqui o versículo ainda diz algo. Essas cartas, elas não são escritas com tinta. E aqui eu quero que você pense num papel. Sabe aqueles boletinhos que a gente... Cupom fiscal, o comprovantezinho da maquininha. Aquilo ali, se você deixar um mês, assim, em qualquer lugar, ele apaga. Acho que não dá nem um mês. Aquilo apaga, você não vê mais. Ou seja, são coisas perecíveis. Uma carta que você escreveu à mão, se você não guardar ela muito bem guardada, ela vai se deteriorar. E não é isso que esse versículo diz que nós somos. Amém? Porque nós não somos escritos com tinta, queridos. Nós somos escritos pelo Espírito do Deus vivente. E isso diz respeito à natureza de Deus. Deus é eterno. Aquilo que Ele está fazendo na sua vida não terá fim. Você sabia disso? É permanente a escrita do Senhor na sua vida. Porque o que Ele tem escrito em você vai ecoar pela eternidade. Isso que Ele está fazendo em mim e em você, nesse tempo em que nós estamos nessa terra, é para nos preparar para uma eternidade com Ele. Ou seja, é permanente. É uma obra eterna. Amém? Aleluia. Aonde que ele está escrevendo? Esse versículo faz referência a tábuas, a pedras, a lei. Isso remete lá a Moisés, quando recebeu as pedras com a lei. Não é ali que o Senhor está escrevendo, mas é em corações de carne. Um único versículo contém toda essa riqueza de detalhes, para que a gente realmente entenda qual é o processo que o Senhor tem usado conosco. Amém? E como eu falei para vocês que Jesus e o Pai eram um, quer dizer, são um. Amém? Você crê nisso? Jesus, quando esteve nessa terra, ele refletia quem, queridos? O Pai. Ele fazia o que ele viu o Pai fazer. Ele agia da mesma forma que o Pai agia. Eles são um, eles pensam de uma maneira, eles agem da mesma maneira, eles falam da mesma maneira. Nós entramos nessa equação observando o Cristo. O Jesus é o reflexo do Pai e nós deveríamos ser o reflexo do Filho. Foi assim que ele imaginou, para que todos sejamos um nele. Você sabia disso? Vamos abrir a nossa Bíblia. Nós vamos caminhar um pouquinho pelo livro de João com esse entendimento da carta, de tudo isso, todos esses detalhes que eu falei. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de João. E nós vamos passear um pouco por esse Evangelho, porque para nós, a igreja, é vital conhecer que imagem é essa que nós deveríamos refletir. O que é que o Senhor está querendo escrever em nós? É o Filho. Para que nós possamos ser como Ele é. Amém? Abra lá comigo em João capítulo 1.
João começa o evangelho dele tratando da vinda de Jesus ao mundo de uma forma completamente diferente dos outros 3 evangelhos. Os outros 3 começam com genealogias, começam com, às vezes, falando, né, dos magos ou dos pastores. João deixa isso para os outros escritores e ele começa estabelecendo o ponto da eternidade. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A primeira coisa que ele faz é estabelecer essa conexão entre Cristo e Deus. E a partir dali, se você começar a ler o capítulo 1, você vai ver que vai chegar lá em João Batista, que vocês conhecem muito provavelmente como a voz do que clama no deserto. João Batista foi chamado para preparar o caminho do Senhor antes que ele começasse o seu ministério. Os 2 são menos de 1 ano de diferença, eles eram primos. E João Batista, ele pregava para o povo arrependimento. E aqueles que se arrependiam dos seus pecados eram batizados em água. Todos lembram dessa passagem? Está no capítulo 1. João Batista, um certo dia, estava ali executando o seu ministério quando ele viu quem? Jesus. E essa foi a primeira vez que alguém apresentou Jesus ao povo. Foi a primeira vez em que aparece Jesus e o povo. Jesus e aqueles a quem ele veio salvar. Jesus e aqueles a quem ele iria ministrar. E quando João Batista faz essa ponte, essa primeira apresentação, o que ele diz para aquele povo é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está lá no verso 29. Vamos ler? Vai lá na sua Bíblia comigo. João 1, 29 diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A apresentação entre Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus e o povo a quem ele veio resgatar foi feita por João Batista. E foi essa a apresentação. Nós amamos ouvir isso, queridos. Para nós dizer que ele é o Cordeiro, lembra a nossa redenção, mas aquele povo não era assim. Eu já falei isso uma vez que preguei, acho que foi num acampamento. Quando ele disse para aquele povo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que aquele povo pensou foi na Páscoa, lá no Egito, quando um cordeiro deveria ser morto para o sangue ser passado nos ombros. Aquela é a visão do que é ser um Cordeiro de Deus. A libertação do povo do Egito, ali começou uma caminhada de um povo com o seu Deus. Começou o sacrifício, começou a visão do que aconteceria milhares de anos depois. Quando Jesus veio e tomou o lugar daquele cordeiro, para nos tirar do Egito, do pecado, da casa da servidão. Para aquele povo, quando eles viram Jesus pela primeira vez, a visão que eles tiveram é: este é um homem destinado a morrer, porque ele é o Cordeiro de Deus. No seu ritual sacrificial, aquele povo sacrificava os cordeiros pelo perdão dos pecados do povo. Isso era conhecido de todos eles. A primeira visão foi de um homem que veio para morrer. E aí eu pergunto para você: se nós somos a carta, se ele tem escrito em nós a sua essência, de quem ele é, como cartas vivas do Senhor, muitas vezes nós não temos visto, não resultado, eu não quero pensar em termos de resultado, mas nós não temos vivido a plenitude do que o Senhor nos chamou para ser como cartas vivas, porque nos falta morrer. Nos falta entender que nós estamos aqui para dar a nossa vida. Porque foi assim com Ele, deve ser assim conosco. Se somos um, da maneira como foi com Ele, deve ser conosco. Somos homens e mulheres para morrer, para dar a nossa vida
em favor de outros, para deixar a nossa vontade, por causa da vontade dele, para abrir mão dos nossos propósitos, a fim de cumprir os propósitos dele. Essa é a nossa morte. Sem esse primeiro, estamos no capítulo 1 de João, sem esse primeiro entendimento, nós jamais seremos cartas vivas, porque a carta viva, na verdade, ela só é viva porque Jesus a tornou viva. Ela morreu para si e viveu para ele. É a vida de Deus que torna ela viva. Amém? Então, eu preciso ter primeiramente essa visão de que eu estou aqui e não vivo mais a minha vida. Eu vivo a vida de Cristo. Isso, queridos, não é algo que acontece uma vez. Quando você aceita Jesus, você decide morrer. E aí, só viver sua vida e frequentar a igreja. E aquilo que Deus for fazendo, você aceita. E se Deus não fizer, também está tudo bem. E eu não consegui, então, vencer esse pecado. Então, fazer o quê? Eu sou uma carta escrita pela metade, porque eu não consegui vencer isso aqui. E tal, tal, tal. Assim é que a gente olha para essas coisas. Nós não somos assim, queridos. A mesma graça que salvou você te capacita a não mais cair nos seus antigos pecados. O que eu estou querendo que você entenda é que hoje, se você é salvo em Cristo, você não peca porque você não conseguiu resistir, mas você peca porque você escolheu pecar. Porque a palavra de Deus diz que nós somos libertos do poder do pecado. Ou a palavra de Deus é verdade em 99,9%, vírgula, menos nesse versículo. Eu não creio assim. Eu creio que se Deus diz que Jesus começou uma obra em você e ele vai terminar, o pecado não pode impedir você de viver a plenitude que ele tem. E se você tem andado em pecado é porque você tem cedido ao pecado e não porque Jesus é fraco ou o sangue dele é insuficiente. Não creio, não consigo crer, queridos, desculpa. Nós muitas vezes não somos cartas vivas, porque nós nos limitamos a andar dentro do nosso círculo de conforto. Até aqui eu consigo resistir, então vamos ficar até aqui mesmo. Senhor, tá bom, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu não quero experimentar mais nada novo com o Senhor, tá tudo bem, minha alma está salva, eu estou só esperando. É um lugar perigoso, queridos. Sabe por quê? Porque a mesma Bíblia nos instrui a dia. Está lá em Lucas 14. Tomar a sua cruz e segui-lo. Jesus, quando foi para a cruz, ele percorreu um caminho carregando a sua cruz até a crucificação. Isso fala de um processo. E o meu e o seu processo acontecem dia após dia. Porque ontem eu venci aquela dificuldade. Mas hoje eu, certamente, na presença do Senhor, Ele vai abrir os meus olhos para algo que eu ainda não vi. Ele vai abrir os meus olhos para uma dificuldade que eu tenho e que eu ainda não percebi, para um pecado que eu estou cometendo, porque é o que Ele quer, querido. A vontade de Deus é a vossa santificação completa até o último dia. Então é um processo. Não tem esse negócio de ficar aqui, já está bom, eu já fiz o que eu tinha que fazer, já fui lá na frente, aceitei Jesus, já fiz a oração, levantei a mão, passei a vergonha, já voltei para o meu lugar, agora estou salvo. Agora a sua vida começou. A partir dali é uma caminhada de pecado, arrependimento, santificação. Confissão, arrependimento, santificação. Confissão, arrependimento, santificação. Até que você se veja vitorioso sobre aquilo que te subjugava. Pastor, mas eu já me arrependi 500 vezes. Eu não tenho nem coragem mais de pedir perdão para Jesus sobre esse pecado. Se arrependa pela vez 501, que agora eu esqueci como é que fala. Ok? 501, 502, 503. Você sabe por quê, queridos? Porque o que Jesus quer é ver você na caminhada. É ver você lutando contra essa dificuldade. Sabe por quê? Porque Ele é digno.
Ele não é digno de que a gente se sente e fique segurando o nosso pecado e falar, isso aqui eu não consigo vencer. Sinto muito. Ou o Senhor faz, ou não vai ter jeito para mim. Ele já fez o que ele tinha que fazer. É a nossa mentalidade que tem que mudar. É a nossa forma de olhar para o nosso pecado. Ele não é tão grande assim, queridos. Ele não é maior do que o sangue que está sobre a sua cabeça. Não é. Nós precisamos deixar que o Senhor mude a nossa mentalidade. A nossa forma de ver o pecado. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Pregue isso para você mesmo. Todo dia, 24 horas por dia, se for necessário, põe no alarme do seu despertador do celular. Mas vença esse pecado. Foi para isso que Jesus morreu e ele vale a luta. Ele vale essa luta. A eternidade com ele vale essa luta. Lute com o seu pecado. Amém? Vamos lá para João 3. João 3 conta a história de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um dos principais dos judeus. Ele era um homem muito importante. Conhecido, com uma boa reputação, religioso, entendido. Só tinha um problema. Tinha vergonha de falar com Jesus. E ele se achegou a Jesus de noite. A palavra conta aqui em João 3:1 que João 3:2, versículo 2 diz assim: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele reconheceu Jesus como o Messias, como sendo realmente filho de Deus, mas ele não se expôs. Ele foi falar com Jesus de noite, porque ele era um homem muito importante e ele tinha uma excelente reputação entre os judeus. Agora, o que me chama a atenção é a forma como Jesus recebeu esse homem. Jesus responde para ele no verso 3. Jesus não comenta sobre o fato dele ter crido que ele é o Filho de Deus, ou o fato dele ter ido de noite escondido. Isso não importa. Jesus diz para ele, no verso 3, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O olhar de Jesus estava no cerne do problema de Nicodemos. O fato dele ter ido de noite, isso tudo é secundário, queridos. Isso é secundário. Mas ele era um homem que não havia nascido de novo. Jesus poderia ter repreendido Nicodemos porque ele foi às escondidas. Jesus poderia ter feito muitas coisas. Mas ele estava preocupado em salvar a alma daquele homem. Porque ele era um homem que conhecia as Escrituras. E ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. Mas faltava algo. Faltava um novo nascimento. Jesus foi exatamente naquilo que faltava para esse homem. Ele fala assim lá no verso 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Talvez Nicodemos, queridos, cumprisse muitos das ordenanças e dos mandamentos. Mas faltava algo. Faltava o principal, que era o novo nascimento. E nós, como Cartas Vivas, muitas vezes, eu quero falar das duas pessoas, tá? Eu quero falar da atitude de Jesus e da atitude de Nicodemos. Muitas vezes nós estamos aqui na nossa caminhada com o Senhor. Nós estamos cumprindo muitas coisas. Nós não faltamos nenhum dia da conferência. A gente está servindo na conferência. Eu estou ajudando no acolhimento. Eu estou ajudando no ministério infantil. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Mas falta algo. Falta nascer de novo. Você está fazendo tudo isso para cumprir mandamentos. Mas o seu coração ainda é da velha natureza. É por isso que você não consegue. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito, Espírito Santo, esse é nova criatura. Esse é aquele que recebe capacitação para caminhar diferente. E eu quero crer que todos vocês aqui são nascidos do Espírito.
Não precisam fazer a sua caminhada cristã no esforço da sua carne, mas na liberdade do Espírito. Amém? Eu também quero ver que a gente olhe aqui a atitude de Jesus. Jesus foi carta. Jesus foi quem comunicou isso para Nicodemos. Nós somos chamados a ser como ele. Sabe aquela pessoa que está frequentando o nosso GR, mas que as atitudes dela ainda não são atitudes de alguém que conhece a Deus, queridos? Talvez ela só não tenha nascido de novo. E a gente, como igreja, muitas vezes a gente olha e julga. Muitas vezes a gente tem um olhar de julgar a atitude do irmão. Nossa, mas ele não devia estar fazendo isso. O que nós deveríamos fazer é nos aproximar dessa pessoa e procurar entender. Ele nasceu de novo. Gente, a gente tem hoje todo tipo de pregação sendo pregado de púlpito das igrejas. Vai saber o que essa pessoa ouviu. Vai saber que tipo de evangelho foi pregado para ela. Você tem a chance de ser a carta viva na vida dela e pregar o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. E talvez ali ela seja feita nova criatura. Mas para isso é preciso disposição da nossa parte, queridos. Porque Jesus poderia ter falado: ah, bonitão, você veio falar comigo de noite porque não quer ser visto perto de mim, né? Não falo com você, só falo com você na luz do dia. Vença a sua reputação, depois você vem falar comigo. Não podia, se fosse eu tinha falado, que eu sei que eu sou carnal nesse ponto. Ah, bonitão. Quando nascer o sol, você vem aqui que nós conversamos. Mas Jesus não é assim. Tinha algo mais importante, que era a salvação daquele homem. Porque ele já reconhecia Jesus como Messias. Ele sabia. Queridos, eu já vi pessoas assim. Dentro do GR que tinha na minha casa. A pessoa sabia que Jesus era o Cristo. Que Jesus era a salvação. Que Jesus era o que ela precisava. Mas ela não tinha nascido de novo. E ela estava tentando e tentando e tentando e tentando. Não tinha nascido de novo. É preciso uma obra do Espírito Santo no coração da pessoa, queridos. Não somos nós que convencemos essa pessoa. É o Senhor Jesus e o Espírito Santo que trabalha no coração dela para que ela receba a semente da palavra. E é feita uma obra no seu coração. É claro, é nítido. Ela é uma pessoa antes desse encontro com Jesus e outra pessoa depois. Aos líderes de GRs aqui eu queria... Pense nas pessoas que têm visitado o seu GR, nas pessoas que já visitaram o seu GR. Nasceram de novo, você sabe dizer. Isso é o mais importante, queridos. Isso aqui é o mais importante. Depois que isso aqui acontecer, aí você pode discipulá-la, aí você pode ajudá-la a se vestir corretamente, aí você pode ajudá-la no falar, na maneira de agir, sabe? Na forma de tratar com os outros, a forma como Cristo faria, no amor, no serviço, mas sem isso aqui, vai ser cumprir mandamento. Nós não fomos chamados para isso. Somos cartas vivas que comunicamos aquele que dá o pontapé inicial na vida cristã da pessoa, o Cristo crucificado. Vai comigo, capítulo 4. Tem uma mulher no capítulo 4. A palavra chama ela de a mulher samaritana. Essa mulher estava ali no poço. Essa mulher tinha uma vida... não espelhava em nada o que Deus havia planejado para ela. Mas essa mulher, ela teve encontro com o Senhor Jesus naquele poço. E Jesus pediu água para ela. Quebrou ali um paradigma. Ela nem esperava que ele falasse com ela, porque primeiro os judeus não falam com os samaritanos. Segundo, ela era mulher, então não era costume que um homem se dirigisse a ela. E Jesus fez isso, sabe por quê, queridos? Porque ela é como Nicodemos, vale muito para ele. Ela não cumpria nenhum dos mandamentos, não. Ela não era de boa reputação como Nicodemos era, mas também a ela faltava o novo nascimento. E Jesus a viu e começou ali uma conversa muito, muito intencional.
para levá-la a entender quem ele era. E se você for ler o capítulo 4, eu não quero demorar. Se você for ler o capítulo 4, você vai ver que Jesus levou ela a esse entendimento. Porque em algum momento ela fala assim: eu não tenho marido. Jesus fala para ela assim: vai lá, chama seu marido. Ela fala assim: eu não tenho marido, não. Ela podia falar qualquer coisa, gente. Essa mulher podia inventar qualquer história. E Jesus sabia qual que era a vida dela, e Jesus expõe isso. Ele fala: você tem razão. Você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. Essa mulher, ela viu em Jesus a água que lhe faltava. Jesus, quando falou algo da vida dela que ela não havia falado, que ela não havia contado, ela começou a desconfiar seriamente que ele pudesse ser o Messias. E assim que Jesus confirma para ela quem ele é, ela se torna uma carta viva. Se você ler o capítulo 4, você vai entender esse processo de conversa entre os dois. Jesus com sede, depois ela quis a água que ele tinha para oferecer, depois ele falou alguma coisa sobre a vida dela, ela reconheceu ele como profeta. Depois, ela não se conteve, queridos, ela voltou para sua cidade e chamou alguns homens e falou: vem conhecer esse homem, que talvez ele seja o que vai ser enviado. Ele me falou tudo o que eu tenho feito. Ela nem esperou ser batizada nas águas e já virou carta. E o que ela comunicou para esses outros homens foi a experiência que ela teve. Talvez seja ele, porque eu nem confessei o meu pecado e ele já sabia. E ele quebrou as barreiras sociais e ele falou comigo. Esse homem é diferente, tem algo diferente nesse homem. Há tanta coisa na vida dessa mulher que Jesus poderia começar corrigindo, queridos. Mas a primeira coisa era resgatar a sua alma. A primeira coisa para alguém que é uma carta viva é olhar no interior daquela pessoa que está morta nos seus pecados e comunicar a mensagem de salvação. Seja só pregando o evangelho, seja com demonstração de dons. Jesus demonstrou para ela algo sobrenatural que ele sabia sobre ela. O Senhor derramou sobre você nesses dias aqui coisas especiais que ele mesmo quer usar para comunicar a verdade da palavra de Deus a outros. Amém? Seja usando os dons que ele tem dado para vocês, os dons que ele ainda vai dar, ou seja pregando o evangelho que está escrito aqui na sua Bíblia. Não importa. Seja dentro do seu círculo social de convívio, seja fora, não importa. Essas barreiras são pequenas perto daquilo que Deus quer fazer. Aquela mulher valia muito para Jesus permanecer calado só porque os judeus não falavam com os samaritanos. A convenção social não era comum que um homem se dirigisse àquela mulher, mas para Jesus não importava muito. Sabe por quê? Porque ela valia muito. Ela valia muito, queridos. E nós, como cartas vivas, nós precisamos romper essa barreira daquilo que nos é confortável. Sabe no caixa do mercado? Sabe lá na sua escola, onde você sabe que você vai ser perseguido se você abrir a boca? Aquelas pessoas valem muito. Ou nós somos carta viva e temos o olhar que Jesus teve para aquela mulher. Ou tudo que nós ouvimos aqui vai ficar na letra. As pessoas que... Queridos, você não trabalha onde você trabalha porque você passou no processo seletivo. Você não trabalha onde você trabalha porque você é o dono da empresa. Você não trabalha onde você trabalha porque é perto da sua casa, porque a vida quis, porque é a empresa do seu sonho. Você trabalha lá porque Deus quis que você trabalhasse lá, até agora. Você não estuda onde você estuda porque você é inteligentíssimo e passou nessa faculdade maravilhosa. Você não estuda onde você estuda porque é a faculdade a escola que seu pai pode pagar, ou é a faculdade que seu pai pode pagar. Você estuda lá porque Deus quis. E queridos, Deus não quer nada sem propósito. Tudo que Ele faz, um A de Deus, tem razão de ser. Onde você está, há um propósito.
que Deus tem, que seja cumprido por você. E o seu galardão depende do cumprimento desse propósito. Porque você é uma carta viva. É você quem comunica o Salvador nessa terra, neste tempo. Aonde você está. Mas pastor, você não tem ideia de onde eu estou. Você não tem ideia de onde eu estou. Eu trabalho, vamos pensar aqui num trabalho difícil. Eu trabalho numa academia de ginástica, dando aula de zumba. Pastora, como é que eu vou pregar Jesus? Depois vou lá dar aula de zumba. Vou e vai orar para Jesus te dar outro emprego depois. Mas enquanto Ele mantiver você lá, você seja luz. Você seja luz, você comunique. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente ri, mas é sério. Sabe, porque muitos de nós não estamos sendo cartas vivas porque o nosso olhar é um olhar corrompido. Nós olhamos para as pessoas que nos cercam com o olhar do pecado, o olhar de Satanás. Se você luta contra isso, entenda que o seu olho foi santificado. Já foi feito. Já foi feito, queridos. Sabe, você não pode olhar Hoje em dia, né, nem precisa ir muito longe para isso. Se você entrar no shopping, vai ter um outdoor assim enorme com uma moça de lingerie. Porque tem uma loja de lingerie lá dentro. Se o seu entendimento não mudou ainda, que quando você olha para aquela moça, ela é uma filha de Deus. Queridos, essa palavra não era para ser assim. Mas nós precisamos falar de algumas coisas que têm prendido as pessoas há muito tempo. Se você lá no seu computador, aquela menina que você está olhando, para te estimular, vamos dizer assim, Cristo morreu por ela, rapaz. Cristo morreu por aquela menina. Você sabe se ela é uma desviada? Ela é tua irmã, se ela for desviada. Você está se estimulando com a foto dela, da tua irmã. Comprada pelo mesmo preço de sangue que comprou a sua vida. Que te perdoou dos seus pecados, que te transformou, que te tirou da lama. E para onde tu está voltando? Toda vez que você senta na frente daquele computador. Ela é filha de Deus. A gente acha que é menos grave porque a gente não está face a face com a pessoa. Sabe, você pode achar que é menos grave porque você não está vendo ela. Mas imagine que você estivesse, porque Jesus colocou as duas coisas no mesmo patamar. Se você olhar e quiser, você já adulterou com ela. Para Ele não faz diferença. E mais grave ainda se ela estivesse na sua frente. Porque ela pode encontrar olhar de malícia, queridos, em todos os homens dessa cidade. Mas no teu olhar ela tem que encontrar Jesus. No teu olhar ela tem que encontrar Jesus. Esse pode ser a única chance da vida dela. E depois disso ela pode morrer e passar a eternidade no inferno. Você não sabe, mas o sangue dela pode ser cobrado de você, porque você esteve olho no olho com aquela menina e você a olhou como Satanás olha através dos olhos dos ímpios. É ele que olha para ela. E o Espírito Santo está dentro de você. É sério. Ser carta viva. É sério. É muito sério. O nosso Deus é santo. Nós somos uma carta que Ele está escrevendo. Ele vai completar a obra em nós, queridos. Mas a gente precisa ter temor de Deus. A gente precisa ter temor de Deus. A graça não é barata para nós. Nós não pagamos, mas alguém pagou. Ela custa. Não é porque a gente não pagou para ter o perdão
que ele não tem preço, ele teve preço. O preço mais alto que a gente pode imaginar foi o preço que Deus pagou. É sério. Nós vamos para João 8 agora. A gente vai ver aqui o exemplo exato do que eu estou falando aqui. Foi armada uma cena, que basicamente o que está acontecendo nesse capítulo. Os escribas e fariseus queriam uma oportunidade para pegar Jesus, pegar ele no pulo. Tá bom? Então armaram uma situação de uma mulher com outro homem em adultério. E trouxeram, essa mulher foi flagrada em adultério, e trouxeram a mulher para Jesus no meio de um monte de gente. E perguntaram para ele assim, João 8,4, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando, para terem do que o acusar. Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Até esse momento, Jesus nem tinha olhado para essa mulher. Nem tinha se dirigido a ela, não tinha falado nada para ela. Mas você imagina comigo a situação. Várias pessoas reunidas, eles trazem uma mulher, provavelmente ela não estava nem vestida, que foi pega em flagrante adultério. Vocês imaginem a vergonha, o pavor dessa mulher, porque na mente dela ela seria apedrejada. É a lei. É a lei. E todos, imagino que todos conheçam a história. Jesus começa a escrever na terra, ninguém sabe muito bem. Ninguém sabe mesmo nada, né, do que ele escreveu. Todo mundo quer saber. Eu quero saber o que ele estava escrevendo. E quando Jesus fala para eles o que Jesus fala, ele fala assim, aquele que não tem pecado, comece. Pode atirar a primeira pedra. E a palavra diz que foram saindo um, a começar dos mais velhos até os mais novos. Não ficou ninguém ali. Ali ficaram duas pessoas. Uma santa e a outra pecadora. Duas pessoas ficaram naquela cena. E a única coisa que Jesus fala para essa mulher, ele pergunta, onde estão aí os seus acusadores? Não ficou ninguém? E ela fala, não, Senhor, não ficou ninguém. Mas ainda havia um, né? Que poderia fazer. E ele fala, eu não te condeno, não te acuso. Eu não vim para condenar você. Eu vim para salvar você. Você, Nicodemos, a mulher samaritana, todo mundo que eu encontrei, que eu podia condenar, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Vai e não peques mais. Esse olhar, nós precisamos, queridos. Como igreja, nós precisamos. Porque nós temos orado por crescimento nos nossos GRs, nós temos orado e nós não sabemos o que exatamente vai acontecer, quem exatamente Deus vai trazer para o nosso meio. Mas a gente tem que estar preparado para ter esse olhar. Sabe? Nós precisamos ter esse olhar. Porque é uma oportunidade, muitas vezes, que a gente vai ter de demonstrar Jesus de uma forma tão maravilhosa para algumas pessoas, que ela realmente vai sair dali e vai fazer o que a gente falou. Vai e não peques mais. Mas antes precisa ter um encontro. Ela precisa olhar para nós e ver Jesus. Talvez as pessoas que arrastaram aquela mulher para o centro ali daquele monte de gente, olharam para ela com reprovação, com alegria muitas vezes de ver que ela estava sendo exposta e punida.
por aquilo que ela fez. Né? Com senso de justiça, porque não, queridos, era a lei. Era ou não era a lei que ela deveria ser apedrejada? Ué, eu creio que tem gente ali no meio que poderia estar olhando para ela com senso de justiça. Que seja apedrejada então, porque violou o mandamento de Deus. Mas antes disso, Jesus olhou para uma pessoa que precisava de salvação. E o nosso Senhor não veio para condenar. Ele veio para salvar. Essa é a nossa mensagem nesse momento. Dentro da linha do nosso grande plano de salvação, da história de Deus, esse é o momento. Ele veio para salvar. Amém? E esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Vai lá comigo, João 11, estamos terminando. João 11 conta a história de um amigo de Jesus, Lázaro. Lázaro adoeceu e foram contar para Jesus que ele estava doente, mas Jesus demorou ainda para chegar na casa dele. E quando Jesus estava a caminho da casa, ele já sabia que Lázaro tinha morrido, sabe? E Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Quando Jesus estava chegando na aldeia que eles moravam, Marta veio falar com Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. E Jesus encorajou a Marta e falou assim, que se você crer, se você puder crer, você vai ver grandes coisas. Logo depois que ela saiu, veio a irmã, Maria. E Maria era aquela que gostava de ficar aos pés de Jesus. Então ela não veio conversar, ela já veio aos pés. Se jogar, drama pessoal. Se jogou aos pés de Jesus. E falou a mesma coisa que Maria falou. Mesma coisa. Mas eu quero que a gente olhe para Jesus aqui. Jesus, lá no verso 33, disse assim. Não diz não. Primeiro ele, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Verso 34. Ele diz para ela, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, vem, Senhor, vem e vê. E o verso 35 diz que Jesus chorou. Queridos, lá atrás, acho que lá no verso 11, Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, que Deus ia ser glorificado, que as pessoas iam ver os sinais e crer. Ele sabia tudo já que ele ia fazer. Por que Jesus chorou? Por causa da compaixão dele. Porque ele olha para nós, querido, ele sabe o que é viver aqui, se está sujeito a más notícias. Só o fato de a gente estar sujeito a más notícias já compadece o coração do Senhor. Porque hoje a nossa vida está tudo bem, mas amanhã a gente não sabe dizer. Não é assim? Muitas vezes nós estamos num bom momento e de repente alguém adoece. Você recebe um diagnóstico. Seu filho recebe um diagnóstico. Às vezes a morte vem antes do diagnóstico. E não precisa ser a morte, às vezes é a perda de um emprego. É um filho que se revolta e vai embora. É uma decepção. Você não foi embora, mas seu marido foi. Eu quero que você olhe para Jesus aqui. Ele se compadece dessas situações. Jesus não está igual um coach do seu lado, gritando, vamos lá, para não, agora não é hora de fraquejar, bora para frente. Igual o seu treinador do CrossFit lá. Não é assim. Quando você está com o seu coração ferido, querido, essas lágrimas aqui são pela humanidade, não são por causa de Lázaro. Ele já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Mas aquela situação, o choro das pessoas, a compaixão de Jesus é tão grande. Ele chorou. E Jesus é o mesmo. Amém? Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse aqui, ele chora com você as suas tristezas.
O coração dele está junto com você nas suas tristezas. Ele pode sentir a sua dor. Amém? Agora, nós como cartas vivas dele, será que nós estamos fazendo o que ele fez com aqueles que estão sofrendo? Vamos fazer um exercício aqui. Nós somos uma comunidade relativamente pequena, né? Pense em 2 irmãos seus que estão passando por situações de choro, aqui na igreja. Feche os seus olhos. Pense em 2 pessoas que estão hoje chorando, clamando a Deus muitas vezes por um filho pródigo. Clamando a Deus muitas vezes por cura de uma enfermidade que não tem cura. Chorando a Deus pelo luto de alguém que perdeu. Chorando por solidão muitas vezes. Eu e você, nós temos chorado com essas pessoas, porque, queridos, isso também é ser uma carta viva. É andar próximo o suficiente do meu irmão para saber o que está acontecendo com ele. O que ele está passando. E chorar. Uns têm mais facilidades que outros para chorar. Né, Bru? Para outros pode ser difícil. Mas eu te garanto. Se você se dispuser a caminhar com aquela pessoa, o que a atingir, vai atingir o seu coração. A aliança que você intencionalmente decidir construir com o seu irmão. Quando algo atingir o seu irmão, isso vai tocar você. E você não vai precisar fingir nada. Mas você vai chorar com os que choram. Lutar com os que estão lutando. E se alegrar quando a vitória chegar. Amém? Deus também nos chamou para isso, queridos. Nós não podemos estar isolados. Não podemos. Viver no nosso mundinho. E o último ponto que eu quero falar com vocês. Está lá em João 13. Tem muitas lições de Jesus. Principalmente, eu olhei os outros evangelhos. Tem lições maravilhosas, mas eu acho que o evangelho de João tem lições... Eu não sei, talvez fosse só isso que o Senhor quisesse falar com você hoje. Mas essas lições foram maravilhosas demais. João 13 fala do último momento que Jesus teve com os seus discípulos mais chegados. E no verso 4 diz assim, eu vou ler, você acompanha comigo? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que havia cingido. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ou seja, você não pertence a mim. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de se lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Até aqui, nesse momento. Jesus, querido, era o único ali que em algum momento estava ajoelhado, lavando os pés dos outros. Foi intencional, esse era o plano, foi algo que ele fez, havia um propósito em cima daquilo. E todos aqueles discípulos, eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Mas Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele. Ele foi o único que achou a cena absurda, e realmente a cena é absurda, né? Mas Jesus explicou para ele que era necessário. Sabe por que era necessário, queridos? Porque aquele ali, pensa naquela comunidade de discípulos ali, como nós aqui. Nós estamos andando com Jesus. Amém? Nós estamos aqui para lavar os pés uns dos outros. Tudo que eu falei, os outros exemplos, falam muito de pessoas que não conhecem a Jesus, que estão chegando no nosso meio, ou que estão vindo no nosso GR para os quais a gente deve pregar a palavra. Mas uma vez que a pessoa chega na igreja, acho que o mais corriqueiro é essa cena. Porque nós estamos aqui
para servir uns aos outros, para lavar os pés uns dos outros, porque estamos limpos, queridos. O sangue de Jesus está sobre nós. Amém? Nós estamos aqui para servir uns aos outros, para tirar essa pequena impureza que muitas vezes gera rusgas entre nós. Isso se resolve com água. Somos limpos, somos salvos, somos comprados pelo Senhor. Mas às vezes eu preciso lavar o pé da pastora Tânia. Às vezes o Fabiano precisa lavar o pé do pastor Marcelo. Servir uns aos outros em amor. Não espero que Jesus vá lavar seu pé. Agora é com a gente. Sabe por que eu estou falando isso? Porque lá no verso 12 diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, lavei os seus pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se os praticardes. A minha disposição, querido, de lavar os seus pés não pode diminuir com o tempo. Porque com o tempo nós precisamos crescer em amor e em unidade. Foi para isso que o Senhor nos comprou. Se você seguir na leitura, você vai ver que Jesus, em algum momento, ele vai orar por nós. A palavra fala de uma oração chamada oração sacerdotal de Jesus, em que ele ora para que o Senhor nos faça um, como ele e o Pai são um, que nós sejamos um com ele, Jesus, e um entre nós. Para que o mundo olhe para nós e saiba que ele é Filho de Deus. A nossa pregação não tem o efeito esperado muitas vezes, porque o mundo olha para nós e vê a gente, parece quando você pega papel picado e joga para cima. Vai tentar juntar depois. Se eu e você entendermos essa passagem, o Senhor vai requerer de nós uma mudança de postura a partir de hoje. Quando não temos entendimento, nós temos a misericórdia. Mas depois que nós temos entendimento, o que nós recebemos é a graça para cumprir aquilo que nós compreendemos. Às vezes nos falta unidade, queridos. Eu sei que nós não somos iguais. Eu sei que eu penso de um jeito, você pensa de outro. Você pensa de um jeito, o outro pensa de outro. E Deus não nos chamou para pensar igual, não. Em tudo. Mas Deus nos chamou para deixar de lado aquilo que é meu. Para abraçar aquilo que é dele. Para deixar de lado aquilo que é seu. Para abraçar o que é dele. O Senhor espera de nós unidade. Deus tem grandes planos para essa igreja. Deus tem coisas maravilhosas aqui para fazer. E isso vai acontecer à medida que eu e você estivermos dispostos a lavar os pés uns dos outros e a caminhar em unidade. Deixar de lado aquilo que eu acho e fazer o que Ele quer. Amém? E lavar os pés é mais do que algo físico, tá bom? É servir. É se colocar numa posição inferior. Se o nosso Senhor, sendo Senhor e Mestre, fez isso, quanto mais nós? É se colocar numa posição inferior ao meu irmão e lavar os pés. Rodrigo sabe o que eu estou falando, porque ele fez isso lá no casamento dele com a Dé, que eu lembro. Né, Rodrigo? É uma posição. Não é uma disposição de coração simplesmente, mas é uma atitude. Requer que você tire a sua capa, pegue uma toalha, ajoelhe-se ao pé do seu irmão numa posição inferior, menor mesmo. E ponha a mão aonde está sujo, aonde está a impureza, aonde tem que ser jogado água. Lembre-se que ele já está limpo, ele já está perdoado, mas a impureza dele é a sua água que vai tirar. E fica uma pergunta para nós hoje. Nós estamos dispostos, como igreja,
a cumprir o que o Senhor quer, porque Ele quer que sejamos cartas vivas. Mas tem que ter coisa escrita nela. Que coisa mais estranha vai ser, né? Uma carta escrita pelo Senhor, você abre a carta e não tem nada escrito. Precisa ter coisas escritas nela. Você está disposto, querido? Você está disposto hoje a andar nessa mentalidade? Você já é carta. Você não precisa fazer um esforço para se tornar, você já é. Mas é necessário que você permita que Ele escreva em você da essência dEle. E é isso que nós vamos orar nessa manhã. Acredite, não são só os líderes de GR que gostariam de receber mais visitantes aqui na igreja. Todos nós sentimos que Deus quer algo a mais de nós. Nós sentimos que Deus tem algo para fazer no nosso meio. Eu estou errada, pastores? Esse sentimento vocês têm que Deus tem algo. Tem algo que precisa ser feito. Tem algo que Deus quer derramar. Tem algo que Deus quer derramar. Que Deus quer fazer. Agora nós precisamos nos colocar nesse lugar. De abrir mão de certas convicções. De abrir mão de certos confortos. De abrir mão até da mágoa que eu sinto do outro. Larga, gente. Sabe, Deus tem coisa nova. Deus tem lugar novo para você caminhar. O que passou, passou. Nem Deus lembra mais disso. E a gente quer ficar lembrando. Eu não vou na casa dele, porque uma vez lá atrás, gente. Amém? Vai lavar o pé do seu irmão. Chama ele na sua casa. Não vai na casa dele, não quer ir, não precisa, mas você vai chamar ele na sua. E você vai lavar o pé dele, você vai fazer uma bela de uma refeição para ele. E vocês vão sentar e vocês vão comer. Não é maravilhoso, Lalinha? E nós vamos sentar, e nós vamos comer, nós vamos dar risada, nós vamos conversar, nós vamos conviver. E a Lala vai escrever em mim, eu vou escrever na Lala. E a nossa unidade vai trair o olhar de quem está de fora. E eles vão ver em nós e falar assim, eita, esse Jesus é verdade mesmo. Porque se duas pessoas tão diferentes conseguem caminhar junto, deve ter algo diferente ali para mim. Amém? Queridos, eu falei vários aspectos aqui. Eu não tenho um apelo para fazer nessa manhã para você. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu falei sobre morrer, sobre carregar a sua cruz, não se acomodar no pecado, lutar até o sangue. Eu falei sobre olhar para os perdidos da forma correta. Eu falei sobre amá-los, sobre não julgá-los, mas recebê-los primeiro. Ministrar o Senhor Jesus, conquistá-los para Ele e depois ensiná-los. Eu falei sobre servir. Se alguma dessas coisas falou com você nessa manhã, esse é o seu apelo. Esse é o seu apelo. Esse lugar aqui é um lugar profético, que eu já falei para vocês. A coisa acontece aqui. Eu sei que o Senhor te alcança aí onde você está, mas há algo quando você sai do seu lugar e você vem para o altar. Há algo. Esse é algo representativo demais. Você deixa para trás uma imagem, você deixa para trás um lugar que você estava e você vem para um lugar novo. Você dá o seu passo em direção e em resposta ao que o Senhor falou no seu coração nessa manhã. Eu não sei qual desses exemplos, qual dessas nuances da carta falou com você nessa manhã, mas esse aqui é o lugar, se você quiser hoje caminhar diferente. Se o que você precisa hoje é morrer, é carregar a sua cruz, pegar a cruz de volta, se você deixou ela num canto, vai buscá-la e vem para cá. Se o que você precisa é a disposição de coração para lavar o pé do seu irmão, aqui é o lugar para conseguir a graça, para fazer o que precisa ser feito. Amém? Aleluia. Nós vamos cantar uma canção e eu quero que você seja livre. A Dé começou orando pela liberdade.
liberdade que está neste lugar. Não seja preso por algo que não te prende mais. Não tem nada que possa prender você aí no seu lugar. Entre nessa liberdade. Responda ao Senhor nessa manhã. Amém.